Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje a gente tem uma série de dados aí para passar para vocês. A gente teve um monte de divulgação importante. Então a gente vai passar aqui com vocês desde o PMI dos Estados Unidos, que saiu ontem, até aí os dados mais relativos à pobreza, extrema pobreza aqui no Brasil, que saíram hoje de manhã, divulgados pelo IBGE. Também vamos falar de IGPDI, né, como é que está aí o IGPDI, para a gente ter uma ideia de como pode vir nossa inflação agora nesse mês. Nós temos outros pontos aí para falar com vocês, como estatísticas fiscais. Vamos repercutir algumas falas do Haddad em relação ao PIB. Mas antes de todos esses assuntos, André, bom dia, como você está hoje? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos falar desse estudo do IBGE que saiu hoje, fresquinho aí, falando sobre como que a pobreza e a extrema pobreza evoluiu no Brasil até 2022, ou seja, o último ano do governo Bolsonaro. Saíram também as estatísticas fiscais, a gente vai ter que fazer algum certo ajuste aí no final do ano para conseguir cumprir a meta de déficit de 1% do PIB. Vamos falar um pouco mais sobre isso também. Vamos falar também, então, do IGPDI, que vai ser um bom termômetro para a gente começar a ver como que vai fechar aí dia 12, vai ser a divulgação do IPCA de novembro, um IPCA importante que vai definir mais ou menos aí se a gente está com um bom caminho aí para chegar na meta inflacionária. Mas vamos, antes de tudo, Débora, já começar com a nossa agenda, vamos colocar a agenda aqui na nossa tela aí. Então, o que a gente pode esperar de hoje aí, de tudo que vai sair, Débora? Bom, hoje, como eu falei, um dia bem recheado de indicadores, não tanto de reuniões, como a gente viu nos últimos dias, que tinha ali um monte de dirigentes de Fed, de Banco Central Europeu falando. Hoje a gente tem, inclusive, alguns pronunciamentos, algumas participações importantes aí acontecendo, mas um dia muito mais pesado de indicadores. Então, lá na zona do euro já saíram as vendas do varejo de outubro, logo pela manhã. Então, a gente está tendo também lá uma coletiva, na verdade já teve uma coletiva de imprensa do Banco da Inglaterra, então trazendo ali também esse relatório de estabilidade financeira. Aí a gente teve isso já pela manhã, antes inclusive da abertura aqui. O IGPDI, que eu já falei que a gente vai passar por aqui, os dados aí do setor público consolidado até outubro. Temos hoje 10h15 da manhã, então acabou de sair o relatório sobre criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos. Esse dado também bastante esperado, principalmente depois que ontem saiu o relatório JOLTS, mostrando uma redução de vagas nos Estados Unidos ontem, ficou inclusive abaixo do esperado. Eu vou passar por esse ponto quando a gente for falar aí, principalmente do movimento da Ásia hoje de manhã. A gente tem balança comercial nos Estados Unidos saindo hoje também. Banco do Canadá vai divulgar a decisão de política monetária. A gente tem eventos ali com dirigentes do FMI também acontecendo agora durante a tarde. Estoques do petróleo dessa semana saem também depois da hora do almoço. E aí a gente tem aqueles eventos que acontecem aí ao longo do dia. Então, a gente tem o plenário da Alesp para falar sobre a privatização e votar a privatização da Sabesp. Então, esse é um ponto importante para a gente ficar de olho. Isso vai acontecer ao longo do dia. A gente tem a cúpula do Mercosul acontecendo aqui no Brasil e vai ter a participação do Fernando Haddad, ministro da Fazenda. E continuamos aí com a COP28 acontecendo lá nos Emirados Árabes Unidos. Então, um dia realmente mais de indicadores do que de reuniões, mas algumas reuniões que também devem ficar no radar. Ótimo, Débora. Saíram alguns dados, inclusive a gente vai falar também de um dado que a gente não falou ontem, que é o PMI aqui do Brasil, mas saiu o dado do PMI nos Estados Unidos. Vamos começar aí com a nossa notícia, porque toda manhã a gente já sugere vocês leem a notícia no nosso site aí, que tem tudo que você deve esperar, tudo que você pode enfrentar aí pela frente no seu dia no mercado financeiro, na economia, Está mostrando quais são as preocupações aí do nosso amigo mercado. Mas vamos lá, Débora, o PMI saiu dos Estados Unidos, mais um dado de PMI. Então, o que esse dado está mostrando aí para a gente? Isso daí gerou ansiedade no mundo para variar, Débora? Olha, o PMI ele gerou um certo movimento ontem, mas quem movimentou mais foi até o relatório JOLTS. Eu vou falar um pouquinho disso. Mas antes da gente falar aí do PMI, ontem apareceu, comecei falando do PMI do mundo, e apareceu até uma dúvida aqui da nossa audiência, perguntando o que é PMI, E aí eu vou explicar essa origem dessa sigla que a gente usa. PMI é Purchase Manager Index, Então, seria uma tradução literal para índice de gerente de compras. É como se fosse uma pesquisa feita aí, principalmente com o setor privado,
mostrando ali expectativas e também alguns dados realmente de compras desse setor privado de alguns setores econômicos. Então, a gente tem essa pesquisa feita com o setor de serviços, a gente tem essa pesquisa feita com o setor industrial e a gente tem um PMI mais geral. A gente chama de PMI porque o nome em português ficaria muito grande. Índice dos gerentes de compras, né, do setor de serviços, por exemplo, é um nome muito grande, então a gente acaba usando a nomenclatura em inglês, porque o índice ele é calculado pela S&P Global, então ele tem esse nome em inglês mesmo. A gente faz essa tradução livre, mas o mais usual é o PMI. Então, PMI quer dizer isso, tá? E aí a gente tem um ponto importante, porque o PMI ele é medido em pontos e ele pode mostrar expansão dos setores, como também pode mostrar contração dos setores. E tudo depende do nível que ele ficar. E aí a gente tem o patamar de 50, que é o limiar para o PMI entre o território da expansão e o território da contração. Então, PMIs, né, ou índices dos gerentes de compras abaixo de 50 mostram contração e índices dos gerentes de compra acima de 50 mostram expansão no setor. Então, vamos ver como ficou o PMI dos Estados Unidos ontem, porque ele saiu já quase durante a tarde e ele é um dado importante até para a gente entender como é que estão as perspectivas aí do mercado para os Estados Unidos essa semana, que vai ter muita divulgação importante por lá. Então, vamos colocar aí na tela. O PMI de serviços, ele ficou acima do patamar de 50, então mostra expansão no setor de serviços dos Estados Unidos, mas quando a gente olha o gráfico desse ano, né, então se a gente pegar aí de janeiro de 2023 até abril, a gente teve uma expansão tanto do PMI de serviços quanto do PMI composto, que é uma espécie de mescla entre o PMI de serviços e o PMI industrial. Então a gente vê que eles estavam ali em um território de expansão, principalmente a partir ali de março, chegam num pico em abril e começam a declinar. Tá? Então, o que isso está mostrando para a gente? Que por mais que a gente tenha expansão da atividade do setor de serviços nos Estados Unidos, essa atividade já não está no mesmo ritmo de aceleração que estava ali na metade do ano ou no comecinho do ano. Isso está declinando e até se aproximando cada vez mais do patamar de 50, mostrando que já está perto do limite até para começar uma contração. Quando a gente olha o PMI composto, a gente vê o desenho praticamente igual, né? O PMI composto ficou em 50,7, também no terreno da expansão. O desenho é muito igual, até porque ele é muito puxado pelo PMI de serviços, uma vez que o PMI industrial está com um pouco mais de solavancos aí no meio do caminho, e não estava tão constante, não tão consistente como estava o PMI de serviços, então a gente vê mais sobe e desce, mais oscilação no PMI industrial. Então a gente vê aí quase o desenho do PMI composto acompanhando o PMI de serviços. Ele também, de uma forma geral, a atividade econômica dos Estados Unidos está no terreno de expansão, mas expandindo até num patamar mais lento do que estava ali do começo para o meio do ano. Já o PMI industrial, que mostra aí a atividade do setor industrial dos Estados Unidos, esse sim já teve momentos de alta, mas ainda ali abaixo do patamar de 50, então a gente não vê o PMI industrial acima de 50 há algum tempo, ele ficou ali um pouquinho em agosto, mas depois já voltou a declinar. Então o que isso mostra? Que nesse ano a atividade industrial dos Estados Unidos está contraindo, tá? Então ela está no terreno da contração, ela não está expandindo, não está aumentando, mas ela diminuiu a diferença para o patamar de 50, ela está se aproximando da expansão, mas ela ainda não está expandindo. Tá? Ela já teve momentos muito ruins, como por exemplo em maio, tá? Que a atividade industrial por lá enxugou bastante. Então o que a gente tem aqui de cenário? Um PMI que ainda aponta para expansão em alguns setores, como nos serviços, um PMI industrial que começa a se aproximar de 50, mas ainda não está em expansão, mas aqui uma desaceleração principalmente dos serviços, né? Principalmente se a gente fosse considerar ali da metade do ano para cá. E é justamente isso que o mercado quer em relação à economia dos Estados Unidos, né? O mercado não quer uma economia muito aquecida, eles não querem uma aceleração econômica por lá, porque eles querem ali que a inflação volte para a meta e eles acreditam que é assim que eles vão conseguir controlar isso com taxas de juros mais restritivas. Então é justamente esse tipo de atividade que eles estão tentando controlar. Quando a gente olha até serviços, é um ponto bastante olhado
até pelos setores, pelos dirigentes do Fed, enfim. E a gente também tem o mercado de trabalho sendo muito olhado aí de perto, porque também está se esperando uma desaceleração do mercado de trabalho por lá, que eles também acreditam que está aquecido, que isso está gerando inflação. Embora isso seja um tema muito controverso, e até a gente sempre fala isso com bastante pesar, o mercado tem esse olhar. Então, quando a gente vê um dado, por exemplo, desacelerando, de um PMI de serviços, ou até, como eu falei, o relatório JOLTS, mostrando uma criação de vagas abaixo do esperado, isso já faz com que o mercado fique otimista e comece, inclusive, a achar que o aperto monetário lá já está chegando perto do fim, que agora eles vão manter juros, que é a expectativa predominante para a reunião que acontece na semana que vem. E no ano que vem, até a expectativa de que o corte comece em março já subiu bastante. Então, há um mês atrás, essa expectativa era quase inexistente e agora ela já passa a ter quase 50% de probabilidade. Então, aqui a gente já vê um mercado mais otimista em relação a juros nos Estados Unidos, que os juros vão começar a arrefecer por lá, e isso vai trazer um otimismo aí, principalmente pensando em apetite pelo risco. E aí a gente já tem aí um movimento mais positivo nas nossas bolsas e nas bolsas por lá. E qual que é o efeito que está tendo isso nas bolsas mundiais, Débora? Como que está a Ásia? Seguiu alguma tendência em relação a essa divulgação? Porque agora a perspectiva é de uma taxa de juros menor a partir do ano que vem, né? Já teve efeito aí nas bolsas mundiais, Débora? Teve um pouco de efeito, sim, né? Quando a gente olha principalmente o Nikkei 225, que é um pouco mais sensível a movimentos de juros nos Estados Unidos, ele respondeu bem. Ele ficou até no terreno positivo hoje, então ele conseguiu expandir ali, subir um pouquinho, até porque a gente não via o Nikkei 225 subindo há alguns dias, ele estava em queda, ele estava em tendência de queda, inclusive. Então, ele acabou ficando ali com o que o mercado fala descontado, né, com preços mais baixos. E aí a gente tem um movimento também comprador, principalmente em um momento mais otimista. As pessoas vão entrar comprando, vamos pensar assim, os ativos da bolsa japonesa, e isso faz com que ela suba. Então, hoje a gente teve esse movimento, por exemplo, acontecendo no Japão. Já na China, o movimento foi outro. Então, a gente teve um dia que a gente fala misto na Ásia, que algumas bolsas sobem, outras caem até por fatores mais locais. Então, por mais que a gente tenha tido esse otimismo vindo dos Estados Unidos, na China a gente teve um ponto que pesou bastante. Eu vou colocar aí na tela para vocês o Xangai Composto, porque ele caiu 0,11 hoje, e essa queda foi puxada por um motivo que eu falei ontem, inclusive eu falei, esse dado saiu depois do fechamento e deve impactar a bolsa amanhã lá na China, que foi aquela revisão de perspectiva de estável para negativa pela Moody's da economia chinesa. Então, o olhar da Moody's, que é uma agência de classificação de risco, passou a olhar a China com uma perspectiva mais negativa, embora não tenha mexido ali na nota que ela dá para a China em relação à classificação de crédito. Ela passa a ver a economia chinesa como uma perspectiva mais negativa, sendo que estava estável antes. Isso aconteceu depois que o mercado fechou lá na China ontem. Então eu falei, vamos ficar de olho nesse dado porque ele deve impactar aí o mercado chinês no dia seguinte. Foi o que aconteceu, né? A bolsa caiu 0,11 ontem, hoje de manhã, justamente aí puxada por essa perspectiva que aconteceu ontem depois do fechamento. E aí vale lembrar que a China tem esse movimento na madrugada. Então, muitos dados que são divulgados depois do fechamento acabam ficando para o dia seguinte, assim como movimentos positivos vindos de Nova York, que é o que a gente vê aí acontecendo no Nikkei 225. Então, aqui, um movimento mais local de China, até um reflexo mais voltado aí de economia chinesa, levando o Xangai Composto para baixo, lembrando que ontem as commodities caíram bastante, também por essa dúvida em relação à economia chinesa. E isso acabou prejudicando a gente aqui. Foi um dia bem negativo para empresas ligadas a commodities. Vamos aqui agora para o Brasil, então, porque a gente ficou devendo ontem, mas a gente vai trazer hoje, que é o PMI brasileiro, né? Então, os gráficos aí na tela aí para a gente ver o que aconteceu com o PMI brasileiro no mês de novembro, né? Então, a gente teve uma alta do PMI de serviço, então uma boa notícia aí. Então, significa que em novembro a gente deve ter um resultado no setor de serviços mais expressivo, né? O composto, que é o geral, ele subiu, ele também está acima de 50%, então ele está em expansão, né? A ritmo de atividade brasileira. E a gente teve uma melhora no PMI industrial, que está desacelerando menos do que estava anteriormente e mais próximo do
resultado de 50, né, Débora? Exatamente. Aqui eu acho que vale um lembrete, né? Eu expliquei o que é PMI lá no comecinho do programa, mas o PMI ele tem que ser visto como um termômetro. Ele não é uma pesquisa mensal, ele não é ali um indicador que vai mostrar realmente qual foi a produção daquele setor, mas ele é um termômetro. Então, se a gente tem um PMI melhorando, por exemplo, no PMI industrial, que é um setor que está com dificuldade, inclusive está na contração aqui ainda no Brasil, ele passou ali só no mês de agosto dos 50. Né? Então, a gente vê que ele está indo em contração, mas está melhorando. Então, o que isso mostra para a gente? Um termômetro do que esperar para a pesquisa mensal de novembro. Então, a gente pode ver uma melhora no setor industrial, mas não foi só ele que puxou o PMI para cima dessa vez. A gente teve melhora no PMI de serviços, então também pode trazer aí uma expectativa, um termômetro mesmo, de que o setor de serviços melhore no mês de novembro, e os dois acabaram puxando aí o nosso PMI composto para cima de 50, mostrando que o termômetro, né, a expectativa num geral aí para o mês de novembro está mais positiva e está em expansão. Né? Ainda que a indústria esteja em contração, ela está numa contração menor. Então, os dois índices aí conseguiram puxar o PMI composto para cima, e como a gente vê, né, a nossa indústria também ficou muito tempo abaixo do limite, inclusive em abril bem abaixo, bem distante do patamar de 50, e depois ela começa a se recuperar. O que mostra também, aí até reforça aquelas expectativas que a gente viu de índice de confiança da indústria. Então, aqui a gente vê, né, tudo caminhando para uma indústria um pouco melhor, pelo menos agora nesse fim de ano, aí pelo menos do que a gente vê do PMI. E ótimo, Débora. Vamos falar então agora do IGPDI, né? Que é um dos indicadores aí da FGV aí sobre inflação aqui no Brasil. Notícia no nosso site para vocês entenderem melhor. Você teve uma alta de 0,5 no mês de novembro. O IGPDI ainda está em termos negativos, no acumulado em 12 meses. Vamos ver então agora a composição do IGPDI para a gente já ter alguma noção do que esperar para a inflação aí que deve sair no dia 12. Né? A gente já teve o IPCA 15, já tivemos o IGPM, já tivemos agora o IGPDI. Então, o que a gente está vendo? Que a alta novamente foi puxada pelo preço aos produtores. Então, a gente teve, por exemplo, um aumento no preço do diesel aí no último mês. Esse aumento do diesel, ele afeta mais o produtor. A gente teve também uma alta na energia elétrica, que também ele é mais pesado para o produtor do que para o consumidor. Então, você teve aí que, nesse momento, a gente tem uma alta de 0,63 para os preços aos produtores, que é o IPA. Só que ainda está com uma defasagem bem grande, que a gente teve uma queda bem considerável do preço do produtor, né? Que é uma defasagem de 6,36, ou seja, nos últimos 12 meses, mesmo com as últimas altas observadas, o preço do produtor ainda está 6,36% menor do que se encontrava um ano atrás. Agora vem a parte mais importante para a gente, que é justamente o IPC, que ele subiu 0,27%, no acumulado em 12 meses ele está em 3,62%, ou seja, ele está abaixo do que a gente tem do IPCA. O IPCA está em torno de 4,80, se não me engano, né, no acumulado em 12 meses. E a gente teve de novo o mesmo desenho, os alimentos puxando, a questão climática está levando bastante o preço de alimentos in natura, né, batata, tomate, arroz, por causa das questões climáticas no sul do Brasil também. Então, os alimentos puxando a alta desse mês, e combustíveis, principalmente a gasolina, sendo o fator que está reduzindo, né, está amenizando essa pressão inflacionária. Então, o mesmo desenho que a gente viu no IPCA 15, no IGPM, no IPCA-DI, a gente deve ver também no IPCA final, que vai ser divulgado agora no dia 12. E o INCC teve uma leve alta, né, de 0,07, né, e com isso você teve então um aumento agora de 3,26% do acumulado em 12 meses. Então, esse aí é o reflexo que a gente tem. Não devemos ter uma alta tão expressiva, então, no último mês do ano, em novembro, né? Porque ainda o de dezembro só vai sair em janeiro, né? Mas em novembro não devemos ter uma alta muito expressiva. Então, caminhamos a passos tranquilos aí para chegar perto de 4,50, bem dentro da meta inflacionária, Débora.
E aí, até um ponto, né, o IGPDI desse mês, por mais que tenha vindo aí alta, é até puxado, né, tem com alta, na verdade, e puxado aí por esses preços dos alimentos, algo que a gente vê aqui quando olha por IPC, né, ele ficou abaixo do esperado pelo mercado, né, a mediana de projeção do mercado era 0,58, então um dado que surpreendeu também positivamente aí o mercado e as projeções. Mas seguindo aqui a nossa agenda com vocês, hoje saíram dados do IBGE, né, inclusive aí um assunto importante do dia, em relação à pobreza e à extrema pobreza aqui no Brasil. Então, esses dados eles são um fechamento até 2022, né, e aí a gente vai trazer um maior aprofundamento para vocês aí em casa, né, André? Perfeito, gente. A gente tem que a pobreza caiu, né, para 31,6% e a extrema pobreza caiu para 5,9% aí nesses últimos anos, né? Mas o mais importante é a gente ver como que foi o desenho, né, dessa mudança, né? A gente tem que, a partir de 2016, você começa a ter uma piora aí dos dados de extrema pobreza, né? Ele sai de 6, por exemplo, estava em 2014, ele sai de 5,2, chega em 2019 em 7,3 de extrema pobreza. Se a gente for pegar também de 2014 até 2019, a gente tem que ele sai de 30,8 da pobreza, né, para 32,5 aí da pobreza. Aí, o que acontece a partir de 2019? Governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro, ele tem, então, no primeiro momento, em 2019, ele está aumentando, né, o índice de extrema pobreza, né? Ele tem um leve aumento, né? Ele tem um leve aumento do índice de extrema pobreza, cai um pouco o índice de pobreza, né? Só que aí vem a pandemia. E com a pandemia, você tem, então, que na primeira hora você tem uma queda considerável e logo depois um aumento vertiginoso na situação de extrema pobreza. Ou seja, o que aconteceu? No primeiro momento, os efeitos sobre as políticas de transferência de renda, principalmente o auxílio emergencial, evitaram um desastre maior, porque a linha de cima é muito interessante se a gente for ver, que é o que aconteceria se você não tivesse os benefícios sociais. Isso aí é um indicador interessante, porque ele mostra como que seria, então, um crescimento natural, né? Eles não gostam tanto de falar que... gostavam, né? Que hoje não falam mais, né? Que era Bolsa Esmola e tudo mais, né? Mas esse tal do Bolsa Esmola que eles falavam tanto, é o que acabou ajudando e que evitou uma catástrofe maior na economia brasileira, entre as pessoas aqui do Brasil, porque se não fosse o auxílio, se não fosse os programas sociais, antes do auxílio emergencial, a gente vê que tem uma diferença bem considerável, tira muita gente, quase 2 milhões, 5 milhões, 2 milhões da pobreza e 3 milhões da extrema pobreza aí, esses auxílios, né? Se a gente for pegar na época da pandemia, o que salvou mesmo foi você ter dado esse auxílio emergencial, principalmente em 2021, que foi de 6 milhões de pessoas e era para ser de 13,5 milhões de pessoas na extrema pobreza, e foi de 31 milhões de pessoas, né, 31%, né, perdão, né, 31% das pessoas na extrema pobreza, era para ser 38,9% da população brasileira na pobreza se não fossem os auxílios emergenciais. O que aconteceu no ano seguinte? Cortaram os auxílios emergenciais, né, porque precisava fazer corte de gasto, né? Pandemia era besteira para eles, e você vê como que saltou exponencialmente as pessoas que estavam na pobreza e na extrema pobreza. Se você não tivesse auxílio, ia aumentar só um pouquinho, mas aumentou de 31 para 36,7 milhões por cento de pessoas que entraram na faixa de extrema pobreza na população brasileira, na população brasileira, e de 6 para 9% da população brasileira entrou na faixa da extrema pobreza. 2022, o Guedes não foi o Guedes, né? Deixou gastar à vontade porque precisava ganhar uma eleição, custe o que custar, felizmente não ganhou. O que aconteceu? A pobreza caiu extremamente. Então, quando você teve gasto fiscal pujante, você teve uma melhora na renda, você teve também um aumento dos auxílios, né, foi para R$600, né, o auxílio, o Bolsa Família, né, na época era Auxílio Brasil, né, mas você teve, então, uma queda extrema, saiu de 9 para 5,9 e para 31,6 aí na pobreza. Ou seja, quando gastou, olha que surpresa, Débora, quando se gastou, reduziu o nível de pobreza, porque quando você gasta, você gira economia e melhora, inclusive, organicamente, né, sem a necessidade do programa social para você fazer aquela salvação, né? Então,
o que aconteceu? O governo Bolsonaro aumentou a pobreza, principalmente em 2020 e 2021, porque não ligou para os gastos sociais, não realizou gastos. Você teve, então, que o auxílio emergencial salvou o Brasil aí de uma situação muito pior, e o governo era contra, né? Ele queria dar R$200 só no começo, né? Daí acabou sendo 600 no final das contas, porque o lobby estava muito grande, a pressão popular foi muito grande, mas aí o Bolsonaro conseguiu no último ano reduzir a extrema pobreza, quando o Paulo Guedes não foi Paulo Guedes, né? Exatamente, não é feitiçaria, é economia, tá, gente? Então, quando a gente tem essa injeção realmente de recurso, ainda mais numa parcela mais vulnerável, que vai gastar aquele recurso, isso acaba, inclusive, gerando ciclos positivos. E falando aí em corte de gasto, né, normalmente quando a gente fala de corte de gasto, é aqui que começa a pressão para acontecer, mas a gente vê o impacto positivo que ele tem. Mas falando de tudo isso, vamos falar das estatísticas fiscais, assunto que a gente fala bastante por aqui, né? Que parece que a gente adora. Então saíram estatísticas fiscais, né, André, aqui do nosso Brasil hoje. Saíram, o Banco Central divulgou as estatísticas fiscais, né? A gente teve um superávit primário de 14,8 bilhões em outubro, né? O governo central que puxou principalmente esse superávit, ele é resultado principalmente de corte de gastos que o governo já está realizando para tentar chegar na meta, né? E a gente tem o gráfico para mostrar então como que está a trajetória da dívida, né? O primeiro gráfico vai mostrar ela em volume, né? Cadê o primeiro gráfico? Vamos lá, chegou. A gente vê aí que nos anos aí que o Bolsonaro, dos anos 2022, foi o ano que você teve aquelas receitas extraordinárias, privatizações, antecipação de receitas e royalties do governo e tudo mais. Isso aí acabou gerando, então, esse superávit naquele momento, mas você vê que depois de certo tempo começou a trajetória de queda, né, do superávit. Então, a gente está com um déficit agora de 114,18 bilhões aí de déficit nominal. O que é o déficit nominal? São as contas do dia a dia, aquelas contas que você tem os gastos do governo que não incluem os gastos financeiros. Se a gente pega o financeiro, a gente é historicamente deficitário, né? Então, isso aí o pessoal geralmente não olha, né? Mas vamos falar aqui só em termos de, vamos dizer assim, de curiosidade, né? Porque aí não é escândalo. Porque se a gente for pegar o déficit nominal, né? Aliás, isso aqui está errado, aqui é déficit, tá? Não é PIB nominal e primário, não. O déficit nominal que a gente tem é de 834,3 bilhões. Então, isso aí entra também em juros, pagamento, rolagem da dívida e tudo mais. O próximo está mostrando em porcentagem do PIB que a gente tem aqui, tá? Então, a gente tem aqui que a gente tem um déficit primário de 1,08%, a gente tem que chegar em 1%, né? Então, a gente vai precisar fazer um certo corte nos últimos meses, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai ter que fazer. E o nosso nominal está em 7,8%. Está elevado, mas ninguém liga para isso, porque aí é a bolsa banqueira, então não tem problema, né? Então, ninguém fala sobre isso, né? Até aquela coisa que a gente tem que explicar, mas se a gente cortar muitos os juros, tal, não sei o que, vai sobrar dinheiro para isso? Não, porque o próprio mecanismo de política fiscal, ele deixa, por isso que ele é reservado, essa parte, né? Ele é reservado para isso, né? Isso aí não entra nem na economia real, né? Que o real é aqui, né? Isso aqui é geralmente rolagem de dívida, tudo mais, né? Mas é isso que a gente olha. Débora, estamos aqui já quase estourando o programa, vamos ter que cortar um monte de pauta. Vamos então para as aberturas de mercado? Então, mostra aí para a gente o que está acontecendo. Bota a tela da Débora aí para a gente. Hoje, mercado mais estável, tá? Então, eu vou falar aqui rapidamente para a gente não estourar aqui o nosso tempo. Então, o mercado mais estável aqui no Brasil, a gente ainda tem pressão vinda das commodities, principalmente do petróleo Brent, então isso deve trazer alguma dificuldade que a gente já vem acompanhando aqui na nossa bolsa nos últimos dias. Então, um dia que a nossa bolsa está bem perto do 0 a 0, né, até um movimento esperado, porque a gente teve aí uma alta expressiva na semana passada, alguma realização de ganhos no começo da semana, e ontem a gente ficou perto do 0 a 0, hoje deve aí continuar, mas a gente está acima, inclusive, das marcas de 127 mil pontos, um ponto importante aí. Como eu falei, Nikkei 225 e Xangai Composto andaram em direções contrárias hoje, e o dólar está em queda, apesar de uma modesta alta na nossa bolsa, o dólar está em queda, e muito esperando, né, ali o payroll que sai no fim da semana, na sexta-feira, e hoje sai o relatório ADP de vagas, então tudo isso pode sinalizar aí para um enfraquecimento do rendimento das treasuries. Até tinha separado um gráfico que amanhã a gente pode passar para vocês, que mostra justamente essa trajetória do rendimento das treasuries arrefecendo. E isso deve estimular o nosso apetite pelo risco e enfraquecer o dólar. Então a gente tem aí
um dia de dólar em queda e uma bolsa em pequena alta, tá? Numa alta bem aí controlada, perto do 0 a 0. Mas esse é o movimento agora pela manhã. Vamos ver com a divulgação aí do relatório ADP se a gente tem uma puxada para cima aí, caso ele venha mais aí controlado em relação ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. Ótimo, Débora. Dia 17 está chegando, gente. Dia 17 tem a nossa última aula do ano, dia 17 de dezembro, 8 horas da noite, um domingo. A aula com Eduardo Marinho, o poeta e filósofo das ruas, aí, imperdível. Filho de militar, estava fazendo direito, chegou a ser concursado num banco público, largou tudo aí para viver na rua, para conhecer as pessoas que moram na rua, para ampliar seus horizontes. Então ele vai contar toda essa história de vida para a gente aí no dia 17, vai ser imperdível. 8 horas da noite, um domingo. Se inscreve já no link que está aqui abaixo, icl.com.br/mercado. E já dei que o YouTube, na hora que começar a aula, já avisa para vocês não perderem essa super aula, gente. Imperdível. E pedir para vocês continuarem aí com o ICL durante o dia, porque às 5 horas da tarde tem o rolê ICL do William De Luca, que me obrigou, inclusive, a gravar uma chamada. Eu quero dizer que fui obrigado, coagido a fazer isso hoje, tá? Não fiz isso de boa vontade. Logo depois tem o ICL Notícias, segunda edição, com a nossa dupla de Chicos, que estão bem preocupados, Chico Sá principalmente, e o Chico Pinheiro, e a Gabi Varela. Às 7h30 da noite tem a Robertinha Garcia, o César Caleron no Sinapse, né? Sempre com uma entrevista maravilhosa. Então, até às 8 horas da noite, antes de começar a rodada, tem toda a programação de série para vocês acompanharem. E amanhã a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã. Lembrando que amanhã também é dia 7 de dezembro, vai ter a abertura ali da Caixa Surpresa. Eu estou ansiosíssima para saber o que é. A gente tem o monitoramento CME Group aí no mercado financeiro, a gente tem o ICL, monitoramento ICL Group aí, monitorando o que vocês acham que tem na Caixa. Eu adorei o Panetchonsky, estou esperando aí também para saber. Amanhã, não percam, a gente tá de volta. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.